O rosto dele congelou. Ele Reconheceu a identidade do apóstolo. Um homem, sem camisa, aproximava-se deles com a mão lateral, enquanto Michael gritava, negando o que estava acontecendo. Nichols olho esmeralda fixou o apóstolo. Ele perguntou, como isso poderia ter acontecido? Luke se aproximou deles com um sorriso. Luke levantou-se com um sorriso. Ouvindo os gritos de Michael, perguntando por que ele se tornou assim, Frey olhou para Luke com fúria e perguntou ao tremendo McElwater. O honor era, na verdade, um apóstolo. Luke ficou em frente ao grupo de Frey e virou-se para Michael. Lembrando-se, agora, ele disse para ele esperar na torre por um tempo. Depois disso, Luke perguntou, por que Michael não ouviu? Michael gritou com a boca aberta, negando que Luke se tornasse um apóstolo. Ele esperava que o que estava acontecendo fosse apenas um mal-entendido. Porque, na opinião dele, uma pessoa como Luke não poderia se tornar assim. Luke acaricia o queixo. Expressou pena por Michael e sua opinião. Michael deveria ter acalmado sua curiosidade. Luke levantou a mão e estendeu o dedo na direção de... A ponta começou a acumular mana, uma enorme quantidade de mana concentrada na mão de Luke. O raio cintilava em sua mão, iluminando tudo à sua volta. Luke, cujo rosto estava na sombra, olhou para Michael com o olho vermelho brilhante. Apanhando de despedida, Frey puxou a mão com força. O raio que voou direto para a cabeça de Michael foi repelido pela mão de Frey. Quem está ao lado dele? Luke, com a mão erguida, ficou um pouco confuso. Depois que Frey bloqueou seu ataque, Michael desabou de costas, devido a um excesso de emoções. Frey olhou para ele. Michael sentou com a cabeça baixa. Ainda tentava negar o que vira. Para ele, Luke não era apenas o chefe, mas também o líder de um Frey círculo. Virou as costas para Michael, mas ele compreendeu claramente sua condição e disse que precisaria se recompor porque este homem não era o que ele conhecia. Mas, internamente, Frey sentiu claramente que Luke se movia por livre-arbítrio. Frey, em frente a Luke, perguntou por que traiu o círculo. Luke fica um pouco surpreso. Perguntou se Frey era do círculo. Luke abriu a boca e disse: Frey tinha maneiras repugnantes. Luke levantou as mãos fanaticamente e contou como aprendeu o poder de um semideus. Frey's rosto se contorceu de raiva ao ouvir, enquanto Luke admirava a força do demigod. Ao chamar pessoas de insetos, Frey lembrou do passado. Ainda no corpo de Lucas, ele lutou contra monstros, tentando encontrar uma maneira de derrotar os demigods. Frey apertou o punho e começou a acumular mana ao seu redor. Luke percebeu que a mana se intensificou em todo o corpo de Frey. Frey olhou para Luke com seus olhos brilhantes. As pessoas não eram insetos patéticos. Apenas Luke teve medo. Essa é exatamente a ideia que Frequem transmitiu a Luke. Isabela olhou para Frey, cujo corpo estava envolvido em uma camada de mana. Nunca o vira tão irritado. Isso a fez refletir sobre o que Frey passou. Ao longo desses 4.000 anos, Luke gesticulou ativamente com as mãos. Ele ergueu uma mão ao peito e abaixou a outra. Ele não concordou com as palavras de Frey, porque ele não desistiu. Ele reconheceu o poder do demigod. Frey permaneceu em seu lugar, questionando Luke e sua raiva, ao pensar que todos no círculo sabiam do poder transcendental do demigod. Por que eles estão lutando contra ele? Porque eles não temem. Frey lembrou de seus antigos amigos Kassajin, Shuei, Iris e o Rei dos Cavaleiros. Eles tentaram levantar-se desesperadamente, sem baixar os joelhos, passo a passo, repetidamente. Todos tentaram resistir ao que estava acontecendo.
Um fio de cabelo de Freeze subiu. Ele apertou os dentes, com raiva, porque todos lutaram para proteger o que amam. Tudo isso, Frey gritou, tentando transmitir os looks. Luke não fez nada com os olhos fechados. Ouvindo a tirada de Freeze, a pupila de Freeze brilhou intensamente. As sobrancelhas franziram, enquanto ele falava com raiva. Isso era exatamente a nobreza do homem que Luke havia abandonado. De repente, uma coluna de relâmpago atingiu Luke, Lianson e Camila, ao lado de Frey. Se afastou da poderosa onda de choque. Luke ficou de pé, apontando com o dedo, na ponta do qual a luz estava se acumulando. Depois de ouvir todas as palavras de Frase, ele disse que isso não era nobreza. Ao invés de estupidez, Isabela ergueu as mãos, tentando proteger a cabeça do vento. Seus cabelos flutuavam no vento, enquanto olhava para Luke com medo. A boca dela se abriu em espanto. Ela ficou surpresa com o jeito de Luke, sem lançar um feitiço. Usar magia com um dedo. O pilar de relâmpago caiu novamente em Luke. Ele ria loucamente, braços estendidos. O raio à sua volta era puro. Era um raio que não poderia ser criado com magia. Nem mesmo o treinamento era necessário. Não era necessário pesquisar e não houve dor de cabeça. Bastava aceitar o poder de um semideus. Luke olhou para Frey com uma louca expressão de felicidade, dizendo que isso dava a ele mais força e poder do que qualquer mago de 7 estrelas. Nuvens escuras no céu noturno giravam em torno. Um raio desce diretamente sobre Luke. Quem estava abaixo, braços estendidos? Camila se aproximou de Frey. Ambos olharam para o céu, chocados com as nuvens escuras que engoliram o céu. Camila perguntou se era possível criar isso com a ajuda de poderes humanos. Frey voltou a fixar o olhar em Luke. Ele respondeu Camila dizendo que não era força humana. Luke flutuava no ar. Uma corrente de raios o atingia continuamente. Alguns raios caíram ao chão, aleatoriamente, quebrando o solo rochoso. O grupo de Frase ficou em oposição a Luke. Quem usou o poder de um demigode, Williamson, cujo manto estava se desenvolvendo, perguntou a Frey sobre as próximas ações. Frey olhava para o céu, cheio de nuvens escuras e raios. Descendendo diretamente sobre Luke, a Frase sugeriu sabotagem. Imediatamente após a frase, uma lança se formou nas mãos de Lianson. Frey ordenou que ele assumisse a linha de frente, e não esquecer que ele tinha 3 vidas nas mãos. As mãos de Camila brilharam laranja, da mana coletada nela. Frey perguntou se ela poderia cobrir as lâmpadas, e então apoiar o círculo mágico. Camila concordou com um largo sorriso. Miquel ergueu a varinha e formou imediatamente uma barreira esférica em torno de si. Frey pediu que ele ficasse atrás deles, mas sem fazer nada perigoso. Ele só precisava protegê-los. Frey olhou para Isabela, que colocou a mão no peito e aguardava as palavras da frase. Frey caminhou até Isabela, agarrou seu ombro e se inclinou para o pescoço. Frey sussurrou a tarefa para Isabela. Isabela sacudiu a cabeça ao ouvir isso. Olhando para Frey, chocada, ela começou a gritar imediatamente sobre o assunto. Os perigos dessa ideia para Frey. Quem já havia se virado e saído. Eles não tiveram tempo para discutir. Frey ergueu a mão e enrolou o braço, ativando o bracelete na mão. Ao sair, ele disse a Isabela. Eles conversariam quando sobrevivessem, e ele a ouviria a noite toda. Após ativar o bracelete, Frey estendeu a mão direita para o lado. E o bastão de Shu surgiu instantaneamente em sua mão. Frey, Lamps e gritaram, e avançaram em direção a Luke. Luke estendeu a mão ao redor de arcos de relâmpagos.
das nuvens escuras do céu. Um relâmpago aterrorizante surgiu do nada. Várias vezes, pilares de relâmpagos tentaram atingir Lianson. Mas ele sempre morre com uma corrida em zigue-zague. Quase alcançando Luke, Williamson ergueu a vara para golpear. Williamson saltou em direção a tentando romper a barreira ao seu redor, com um golpe de sua lança. O rosto de Lianson iluminou-se brilhantemente. Enquanto assistia, Luke usou novamente o raio. Luke estendeu a mão, do qual foi liberado um raio como plasma. Williamson pulou de Luke e se fugir do raio. Frey, com o bastão de Shuei na mão, pulou por cima de Lamsan. Direcionando-se para Luke, Frey voou em direção ao redor de quem a luz continuava a brilhar. Frey voou com o staff de Shu, erguido, na ponta da qual Frey concentrou mana. Swingando seu cajado, Frey ativou o feitiço selado no bastão. O feitiço chovendo fogo sobre Luke, destruindo o chão debaixo dele e fez com que se despedaçasse abaixo dele. Nickel, escondido atrás da barreira. Fiquei chocado com o que aconteceu. Ele ficou parado, observando o fogo em chamas, ainda caindo sobre Luke. O chão transformou-se em fragmentos e espalhou-se para os lados, enquanto Mikkel admirava a habilidade de Frey. Frey flutuava no ar. Seu cabelo voava com a corrente de vento que criou. Frey ignorou o fogo ao seu redor. Ficou parado no mesmo lugar, olhando para onde Luke deveria estar. Frey percebeu algo errado abaixo. Algo que o surpreendeu e preocupava-se com Luke. Frey caiu instantaneamente, fugindo de um raio que arcos. Tatuagens vermelhas estranhas surgiram no braço estendido de Luke. Raveneando seu braço, uma barreira de relâmpagos se formou em torno de Luke, flutuando com os braços estendidos. Linhas vermelhas surgiram pelo corpo dele, espalhando-se do centro de seu peito. Seus olhos, olhando para Frey, brilhavam intensamente de vermelho. Ele disse que todos os seus ataques foram inúteis. Frey e Lianson ficaram em frente a Luke. Quem se escondia atrás da barreira? Ele disse que, por mais forte que Frey fosse, poder humano não quebrava através desta barreira de raios. Luke ergueu as mãos fanaticamente. Ele olhava para o céu enquanto elogiava a força do Deus. Frey não ouviu Luke e correu até ele com o bastão erguido. Com um gesto de sua vara, Frey disparou magia de explosão de fogo diretamente em Luke. Isso causou um poderoso jato de chamas. Seguida de uma explosão, Frey sacudiu novamente o cajado de Shu. Depois do seu golpe, o feitiço de gelo selou Luke em uma espessa camada de gelo. O gelo começou a se desintegrar e cair ao chão. Luke ficou com os braços cruzados, em uma barreira de raios. O gelo rachou e derreteu ao seu redor. Luke chamou as ações de Frey inúteis. Camila, ao lado de Isabela, estava xingando devido à situação atual, enquanto Frey esquivava os raios de Luke. Parado na barreira, Camila lamentou a situação. Porque o plano era que Frey o atacasse, enquanto atraíam a atenção de Luke. Agora, todos os ataques de Luke estavam direcionados a Frey. A este ritmo, Frey pode esgotar sua energia logo. Camila virou-se bruscamente. Depois de dizer as palavras de Bella, Isabela pediu para não se preocupar. Isabela observava a batalha à distância. Ela disse a Camila: tudo estava indo conforme o planejado. Pelo menos, por enquanto, Isabela lembrou como Frey a abordou e sussurrou no ouvido dela sobre a futilidade do plano de sabotagem. Porque Luke tentava entender sua força. Se fossem separados, ele acreditaria que o grupo era apenas isca e que ele o atacaria pelas costas. Frey pediu que ela observasse a tempestade no céu.
Ele relatou o suprimento ilimitado de energia que Luke recebeu dessa tempestade. Enquanto estava lá, ele era invulnerável. Isabela olhou chocada para os lábios de Frey, dizendo que iria eliminar a tempestade. Saindo, ele disse que ela, Camila e Michael ajudariam juntos, enquanto ela era responsável por todos. Isabel olhou para o Frey partindo. Quem confiara sua vida a ela? Isabela falou para Camila e Michael. Ela pediu que coletassem máximo de mana possível. Nickel assentiu e fechou os olhos, começando a coletar mana em torno de si. É por isso que ele começou a brilhar azul. Camila ergueu as mãos, também começando a coletar mana. Mana ardente, em forma de fracos jatos de fogo. Começaram a se reunir ao redor dela. Mesmo seus olhos brilhavam laranja, da enorme quantidade de mana. Isabela se posicionou e começou a coletar mana em torno de si. O resultado desta batalha foi inteiramente a confiança na sua capacidade. Frey pilares de relâmpago tentando acertá-lo. Frase. Girou, sacudindo o bastão. Gigantescas espículas de gelo surgiram ao redor de Luke, mas não conseguiram atravessar sua barreira de raios. Um estranho círculo vermelho começou a se espalhar por ele. Olha para o peito dele, enquanto ele se envolvia em uma armadura de relâmpagos. Chamou sua magia fraca. Frey voou para o céu acima de Luke. Luke ergueu a cabeça, olhando para ele. Ele compreendeu o poder avassalador de Frey. Passou além das 7 estrelas. Sem a barreira dos semideuses, ele já teria se transformado em pó. O olho de Luke brilhou intensamente ao olhar para Frey. Quem não parecia ter mais de 20 anos. Isso fez Luke duvidar de si mesmo. Então, decidiu matá-lo de imediato. Ele não poderia interferir em seus planos. Para o futuro, Frey estendeu a mão com um bastão, convertendo o fogo atrás dele em flechas de fogo e direcionando-as a Luke. Luke olhou para Frey. Sua barreira desviou as flechas de fogo. Luke, refletindo, a razão pela qual Frey continuou a atacar. Apesar de saber que seus feitiços não estavam funcionando, ele virou e olhou para trás. Luke, percebendo que Frey tentava bloquear sua visão. Ele viu Camila, Isabela e Mikkel reunindo uma grande quantidade de mana ao redor deles. O objetivo deles era claro para ele. Eles iriam destruir a tempestade sobre ele. Luke estendeu a mão, concentrando o raio nele. Ele gritou e perguntou se eles achavam que ele permitiria isso. Isabela, em postura, está em pé. Concentrar a mana em si. De repente, ela abriu os olhos, observando o relâmpago se aproximar. Uma enorme coluna de relâmpago se torcia. Acertou exatamente onde o grupo de Isabela estava. Quem viu isso gritou em fúria, chamando Isabela pelo nome quando a fumaça começou a se dissipar. Isabela, Michael e Camila estavam visíveis no chão, deitados, gritando de dor. Eles estavam sentindo. Luke formou uma bola de raios com a mão erguida, diretamente sobre a palma de sua mão, para ele. O grupo de Isabela era só um bando de ratos, aos cujas gargantas ele simplesmente cortaria. Frey voou direto para Luke, gritando que ele era seu oponente. Mas Frey amaldiçoou por causa da inteligência de Luke. Luke, com um sorriso no rosto, já tinha agitado a mão. Frey não teve tempo de impedir o feitiço que viria a seguir. De repente, Lianson apareceu em frente a Luke e bloqueou a mão de Luke com sua lança. Frey chamou Lianson, aproximando-se. Com os olhos cheios de raiva, Lianson grunhiu, dentre os dentes, tremendo do golpe, todo o corpo. Luke bloqueou Lianson, que sacudiu o bastão. Arremessando Luke para trás, Frey voou até Isabela. Quem estava em seu colo? Ele gritou, perguntando sobre ela.
sendo subitamente grátis. Parou de se aproximar de Isabela e parou no ar. Tudo por causa das palavras de Isabela. Ela gritou para que ele se concentrasse no apóstolo. E não os olhe assim. O grupo inteiro de Isabela se levantou. E começaram a coletar mana novamente. Camila, com um olho fechado, e a sobrancelha dela sangrava, disse a Frey que eliminariam a tempestade. Neste momento, Williamson pulou diretamente na barreira de Luke e atacou-o com bastão. Lianson recuou e golpeou novamente. O ataque anterior fez a barreira instável. Fez com que se dobrasse no topo. Luke ficou atrás da barreira. Ele viu outro golpe da lança de Lions. Acertou-o com uma rajada de vento. Luke ficou irritado por causa disso. Imediatamente, Lianson foi agarrado pela mão de Relâmpago. Luke ficou atrás da barreira, com a mão erguida. Foi ele quem moldou. A barreira de Relâmpago assumiu a forma de uma mão e agarrou Lianson pelo pescoço. Tudo porque ele estava começando a irritá-lo. O rosto de Luke brilhava com a luz do raio. Ele olhou para Lianson e perguntou por que, sendo tão jovem, com tanta pressa para morrer, Lianson com arcos de relâmpago em seu rosto. Ouviu Luke falar de cumprir o desejo deles. E, matando-os, Lianson, apenas sibilando, conseguiu escapar de sua boca. Calmamente, pegou sua lança com um pé. Ele decidiu e apoiou o outro pé no seu estandarte. Lianson usou as pernas para balançar a lança, destruindo a barreira de raios de Luke e causando-lhe uma ferida no peito. Com sangue jorrando, Lianson caiu de costas, dobrando o chão debaixo dele, enquanto Luke restabelecia o campo de força em torno de si. Luke olhou para sua ferida e ergueu a mão para se curar. Lianson começou a se levantar, segurando o pescoço e tossindo. Luke, com a ferida, se aproximou dele, perguntando se poderiam parar de se esgotar, porque tudo era inútil. Rédeas de fogo tocam o chão, iluminando tudo ao redor. Luke virou-se, olhando para cima. Luke, surpreso, olhou para Frey no céu, com chamas a arder à sua volta, e uma enorme formação mágica atrás dele. Nunca vira tanta energia de mana em um só lugar. Frey cruzou os braços e 4 magias. Círculos surgiram instantaneamente nas chamas atrás dele. Frey abriu os olhos brilhantes, percebendo que não era a hora de poupar sua mana. Ele precisou usar todo o último gota para se tornar um escudo para todos. Luke ficou em sua alvarreira, observando Frey atrás de si. Ele notou que isso poderia ser perigoso. Mesmo para ele, Frey, como um animal selvagem, gritou para Lianson fugir. Lianson compreendeu imediatamente o que era. Agarrou sua lança e pulou, tentando correr o mais longe possível. Luke ergueu a mão, protegendo-se da luz emitida pela chama. Uma enorme explosão de proporções chegou instantaneamente ao limite da floresta, derrubado por Frey, e ultrapassou a parte já viva da floresta. Trovão perto da cidade. Uma explosão poderosa aconteceu no campo de batalha. O personagem principal estava perto da explosão. Lucas estava no ar, segurando o bastão de Shuei. No pensamento, o personagem principal declarou que não restava mais mana. Lianson resmungou com as explosões mágicas, observando o local da explosão mágica. Williamson pensou em voz alta que era um cráter enorme, então questionou se essa era a verdadeira potência de Frey. Lamsan sorridente olhou em silêncio para o cráter. Através da nuvem de fumaça, podiam ser vistos os olhares que proferiram a palavra diabo. Os olhares, disse ao personagem principal que ele era um pedaço, um verme patético. Luke gritou que Lucas pagaria por isso e o mataria. Agora,
Vendo Lucas de joelhos, Luke riu e declarou que parecia ter acabado de mana. Lux ergueu a mão e se preparou para o ataque mágico. Então, gritando que não conseguia acreditar, o personagem principal gastou todo o seu dinheiro na batalha. Então, ele declarou que mostra-lhe a diferença claramente. Lucas, o oficial de justiça, apoiou os braços em uma pedra. O personagem principal, olhando para Luke, perguntou sobre o que ele estava falando sobre experiência. Lucas se prepara para a batalha. Afirmou que fez porque ele poderia lutar sem mana. Porque Lucas era um velho inútil. Uma surpresa de lâmpada disse que Lucas não iria desistir. Com um olhar feroz, o protagonista declarou em pensamento que a barreira de Luke havia se tornado instável. E ele não poderia ter tempo para se recuperar. Luke atira um feitiço. Declarou que o personagem principal deveria se render. Lucas desviou o raio mágico. Correndo até Lucas, o personagem principal socou-o no estômago. Luke grunhiu de dor. Aprimorando as palmas, o protagonista ativou um poderoso fluxo de aura, que acompanhava sua técnica. Por causa de um forte golpe mágico, Luke voou alguns metros de Lucas. Imensamente poderoso golpe. Uma forte corrente de vento surgiu. O ferido Luke virou-se para Lucas e questionou se era exatamente a mesma pessoa que ele. Ele mesmo, fechando os olhos, o personagem principal perguntou-se se era a mesma pessoa que Luke. Lucas apertou os punhos e declarou que Luke já não era humano e era simplesmente um filhote de Deus. Preocupado, Luke pensou que seu corpo tremeu e questionou se era real. Luke levantou-se e voou para o ar. Enquanto voa, Luke olha para o personagem principal. Começou a conjurar raios e declarou não ser alvo de chacota. Luke estendeu a mão para o céu. E uma aura mágica surgiu ali, chamando uma tempestade. Luke gritou que, enquanto houvesse uma tempestade, ele não seria derrotado. Seu mana era infinito, então gritou. Ele declarou que, independentemente da resistência de Luke, ele continuaria uma simples mosca, e assim que com a mana totalmente restaurada, Luke o queimaria em cinzas. Depois de algum tempo, Luke foi chutado no rosto. Lianson mandou Luke para o chão, gritando para que ele calasse a boca. Luke caiu ao chão com tanta força, apareceu um montão de poeira, uma luz envolveu Isabela, Miquel e Camila. Isabela pensou. Havia pouco tempo restante. A batalha entre Lux e Lucas. Lianson continuou ganhando força. Lucas falou com eles, então ele chamou um raio para atingir Lucas e Lianson. Declaram que eles eram arrogantes, vermes patéticos. O personagem principal, junto com Lianson, sentia dor intensa. O impacto do raio empurrou Lucas e Lianson para trás. O personagem principal estava no chão, sofrendo dores de queimaduras e escoriações. Os olhos do personagem principal alargaram-se com o que viu. Luke, com raios nas mãos, pisou no peito de Lucas e declarou que era um verme patético e o despedaçaria e o fritaria até a morte. Lucas geme muito de dor. O assistente do semideus lançou um raio contra o protagonista. Isso fez com que Lucas gritasse de dor. Lucas gritou de alegria, causando dor ao personagem principal. Então, uma voz surgiu atrás de Luke, declarando uma tempestade feroz, sentindo uma luz na nuca, fazendo com que os olhos de Luke se alargassem. Luke olhou para trás e viu uma enorme. Uma aura mágica envolvia Miquel. Isabela e Camila estenderam as mãos. Miquel direcionou uma aura de luz para Camila.
Concentrando-se, ele parou em uma posição. Issa Balor recebeu o fluxo de aura luminosa com ambas as mãos. Depois disso, um feixe enorme mágico de luz voou para o céu. A luz mágica atingiu diretamente as nuvens. Por causa desse raio, um buraco apareceu no céu, permitindo a luz passar. A luz solar começou a atravessar as nuvens. Luke, quem ficou com um pé prodígio em seu peito, começou a queimar com a luz solar. A luz solar começou a queimar o corpo de Luke, deixando-o em choque. A voz de Luke foi ouvida falando com Luke. O protagonista ferido declarou ter perdido. Os raios solares que atingiram o corpo de Luke continuou a queimar tudo, observando as pessoas exaustas. Luke declarou que havia perdido e cedeu à pergunta, que ele havia brincado com pessoas tão desprezíveis. Nika observou o corpo de Luke derretendo. Virando-se para ele, o corpo de Luke estava quase totalmente queimado pelos raios solares. Luke pensou em voz alta que o Deus soldado o salvaria. Havia ainda mais raios de sol passando entre as nuvens. Luke cai de joelhos. Estava completamente queimado pelos raios solares e morreu por causa disso. Todos os participantes da batalha se aproximam de Luke. Mikkel declarou que estava tudo acabado. Agora, exausto. Mikkel questionou por que Luke os traiu. Nesse momento, Mikkel ajoelhou-se diante do corpo queimado de Luke. Luke contou o demigode prometeu salvar a humanidade. Enquanto o personagem principal assistia, Luke declarou que o demigode disse que ele libertaria as pessoas das doenças e limitou a vida pela evolução. Então, ele declarou que eles eram os que impediram o desenvolvimento humano, chamando uma aura mágica com um punho. Lucas disse que se isso é tudo o que ele disse, então ele precisa terminá-lo. Bem, Mikkel gritou e pediu para esperar um pouco mais. O protagonista exausto disse que ele precisava matá-lo agora mesmo. Mikkel o impediu de gritar. Mikkel, animado, garantiu que não demoraria. Mikkel virou-se para honrar Luke e declarou que compreendia que ele não poderia mudar de ideia. Honor indagou se Mikkel sentia piedade por ele. Senhor, olhando para Luke, disse que era o caminho errado. Mas todos estão lutando pelo bem das pessoas. Então ele se perguntou se poderia lutar novamente ao lado deles. Luke pegou a mão de Michael e falou com ele. Michael, inclinando-se, também mencionou o nome do Sr. Luke. Sentindo algo errado, os olhos de Michael alargaram-se. Luke, segurando a mão dele, começou a brilhar com luz. Aura mágica. E declarou que já havia ido além do ponto de retorno. Depois disso, ele pediu desculpas. Lucas viu o que acontecia com Michael. Furiosamente, ele ordenou que ele se afastasse atrás de Luke.